onde nós vamos falar sobre as famosíssimas impressoras. E quando a gente pensa numa impressora, como o próprio nome diz, né, pessoal, é um periférico de saída que vai permitir a impressão de dados, textos, imagens em algum papel ou algum outro tipo de suporte. Essa é a ideia da impressora, porque imprime, como o próprio nome diz, né? Nas impressoras é muito importante saber que a resolução delas, por padrão, é medida em dpi, que significa dot per inch, ou traduzindo para o português, a resolução então é medida em pontos por polegada. Isso a gente pode ver nesse exemplo, ó. Imagina aqui, super ampliado, claro, a impressão de uma impressora com uma resolução menor e uma com uma resolução maior. Essa aqui, por exemplo, foi impressa, aqui está ampliado, claro, em 100 dpi, 100 pontos por polegada. E essa outra impressão foi em 300 dpi, 300 pontos por polegada. Percebe na comparação como quanto maior o dpi, maior os pontos por polegada, melhor a qualidade daquela impressão. Então a resolução da impressora medida em dpi, certo? Aqui até faço uma relação bem importante para a gente entender. Um exemplo prático, quer ver? Se eu tenho na imagem aqui da minha tela um documento de 600 pixels por 400 pixels e eu resolvo imprimir isso numa impressora de 100 dpi, vou fazer a impressão numa impressora de 100 dpi, eu posso pegar esses 600, dividir por 100 e esse 400 e dividir por 100 e ter a ideia de qual o tamanho que esse documento vai aparecer na impressora depois de impresso. Por exemplo, ó, 600 pixels por 400 pixels, 600 dividido por 100 dá 6 polegadas. 400 pixels dividido por 100 dpi dá 4 polegadas. Quer dizer, se eu tenho um documento na tela de 600 por 400 pixels, a gente pega esses pixels, divide pelo dpi de impressão que nós configuramos na impressora, que é a resolução, e temos o tamanho desse documento impresso. Nesse caso, 600 por 400 pixels impresso a 100 dpi dá 6 por 4 polegadas, como a gente viu aí nessa imagem, né? Bem, outro ponto bem importante quando a gente fala sobre as impressoras é a questão da velocidade de impressão, que pode ser medida em diferentes padrões, pode ser em CPS, que é a quantidade de caracteres por segundo. Isso era muito comum nas impressoras matriciais, que a gente media a velocidade de impressão comumente por CPS, a quantidade de caracteres por segundo. Tem impressão em LPM também, que é quantas linhas de impressão consegue realizar por minuto. E hoje em dia o mais comum para medir a velocidade da impressão das impressoras é o PPM, que é a quantidade de páginas por minuto, certo? Então, nas impressoras mais antigas era muito comum CPS, caracteres por segundo, e LPM, linhas por minuto. Hoje em dia, repetindo, o mais comum para verificar a velocidade de impressão das impressoras é o PPM, páginas por minuto, né? A impressora, pessoal, ela pode ser conectada no computador de diversas formas. Hoje em dia, o mais comum é conectar as impressoras através de uma conexão USB, embora impressoras mais antigas comumente eram conectadas no padrão da porta paralela ou da porta SCSI. Então aqui eu mostro alguns tipos de conexão. Ó. A porta paralela para impressoras antigas, hoje não mais utilizado para as impressoras modernas. A SCSI também já caiu em desuso, embora era muito rápido na época, mas já caiu em desuso. Hoje um padrão mais comum para as impressoras, sem dúvida nenhuma, o padrão USB, esse disparado mais utilizado. Embora, é claro, existam tipos de conexão, pessoal, para impressoras que são sem fio, como, por exemplo, conectar minha impressora na minha rede Wi-Fi. E aí eu consigo enviar os documentos para impressão sem utilização de fio. Isso também é hoje em dia bem comum nas impressoras. Existem, claro, vários tipos de conexão, como eu disse. Ali eu mostrei paralelo, SCSI e USB, mas ainda hoje existem impressoras de pequeno porte, baixo desempenho, conectados ao padrão serial RS232. Por exemplo, ainda existe esse padrão, embora muito antigo, para as impressoras de pequeno porte e baixo desempenho, como essas emissoras de cupom fiscal. Embora a maioria delas já migraram também para o padrão USB, mas esse é um exemplo de que ainda é utilizado, né? Bem, quanto a tipos de impressoras, eu posso destacar aqui as impressoras matriciais, que são impressoras que imprimem com agulhas. Essas impressoras matriciais, pessoal, elas são bem barulhentas. Elas produzem muito ruído durante a impressão.
porque elas realizam a impressão através de um processo de impacto. Então a impressora matricial é considerada impressora de impacto e também é muito utilizada para impressão em formulário contínuo, né? Então essas agulhas elas tocam uma fita, essa fita toca o papel e acaba efetuando a impressão. Como eu disse, muito utilizadas para impressão em formulário contínuo são as impressoras matriciais, né? Gerando sempre um nível muito alto de ruído, quer dizer, muito barulho, né? Durante esse processo de impressão por causa das agulhas. Aqui mostra até a ideia, ó. Impressora matricial ali, as agulhas tocam a fita que toca a superfície, que toca o papel, realizando a impressão. E esse toque das agulhas é que produz, de fato, o barulho na impressora matricial. Tá bom? Temos também, claro, pessoal, outros tipos de impressora, né? A impressora jato de tinta, por exemplo, uma tecnologia muito utilizada ainda hoje, usa um jato de tinta para realizar a impressão. Esse jato de tinta, ele fica bem próximo do papel, o cabeçote, mas não toca o papel e espirra a tinta. Por isso que ela é considerada uma impressora de não impacto e é bem mais silenciosa se comparado à impressora matricial. Então o cabeçote dessa impressora jato de tinta fica, como eu disse, bem próximo ao papel, mas não toca, não tem impacto durante a impressão, né? E aí acaba espirrando a tinta e realizando o processo de impressão. Uma das características dessa impressora jato de tinta é justamente o baixo nível de ruído, como eu disse, se comparado às impressoras matriciais. Que eu mostro o processo de impressão jato de tinta, onde o cabeçote então espirra tinta bem próximo ao papel, mas não toca o papel, realizando aí a impressão por jatos de tinta. Em relação a cores, pessoal, tem uma coisa bem interessante, né? Normalmente essas impressoras jato de tinta, elas imprimem, ou as impressoras coloridas de uma forma geral, reservatórios com 4 padrões de cores, para formar, com a mistura dessas cores, todas as outras cores. Usam um método subtrativo de cor conhecido como CMYK, C-M-Y-K, que vem de ciano, magenta, amarelo e preto, que são as cores básicas do padrão CMYK para essas impressoras jato de tinta quando são coloridas, é claro, né? Aí eu mostro uma contraposição para vocês entre o padrão CMYK, que é para impressoras, ciano, magenta, amarelo e preto, e o padrão RGB, que é para monitores de vídeo, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, CMYK para impressora, RGB para vídeo. O CMYK é um padrão subtrativo de cor, o RGB é um padrão aditivo de cor. Impressora laser também, hoje em dia é bem comum, as impressoras laser imprimem através de não impacto também, né? Mas tem um cilindro ali que vai aderir toner, que é como se fosse a tinta da impressora laser, só que em pó, e aí vai realizar o processo de impressão. Esse toner ele tem cargas elétricas opostas ao do papel. Quando o cilindro fica bem próximo ao papel sem tocar, o toner acaba depositando no papel por diferenças de cargas elétricas. Vamos mostrar a ideia, né? Também é um tipo de impressora de não impacto e por isso mesmo muito silenciosa se comparado às impressoras matriciais. Basicamente, impressora laser é assim. Então tem uma luz, que é o laser, incide sobre uma camada fotossensível do cilindro, onde essa camada ficou sensibilizada, adere toner, que é a tinta da impressora laser só que em pó. Esse toner está carregado com cargas elétricas positivas e o papel com carga elétrica negativa. E aí quando o toner chega bem perto do papel, o cilindro chega bem perto do papel com o toner é aderido ao papel por diferenças de cargas elétricas, realizando a impressão. Essa é a impressora laser. E também na impressora laser colorida nós também temos a ideia do padrão subtrativo de cor chamado CMYK, com ciano, magenta, amarelo e preto. Isso também vale para impressora laser colorida, né? Bem, tem outros tipos de impressora também, como o caso da impressora térmica, que imprime justamente por calor. Essa diferença de temperatura, o calor é que acaba produzindo a impressão. Então realiza a impressão utilizando a variação de temperatura, o calor. Tem a impressora térmica direta e a impressora de transferência térmica. No caso pode variar, por exemplo, até o papel sendo térmico, né? Então temos impressora térmica direta e impressão de transferência térmica. Na impressora térmica direta, produz uma imagem através de um papel térmico. É o papel que sofre uma variação de calor e assim surge a impressão. É essa impressora térmica direta. Na impressora de transferência térmica, usa-se uma fita que é sensível ao calor em vez do papel térmico. E aí a fita que está lá sofre uma diferença de calor, é aquecida e isso é depositado no papel. Tem também outros tipos de impressora, como a famosíssima impressora 3D, que hoje é muito utilizada para gerar
objetos 3D e ela imprime por sucessivas camadas de material que vão gerando um objeto 3D, também usadas hoje em dia em larga escala as impressoras 3D. Né? Impressoras 3D, como eu disse, são bem comuns hoje em dia, cada vez mais estão entrando no nosso cotidiano. Existe também o plotter. Plotter é uma impressora de grande porte. Tem plotter jato de tinta, tem plotter de recorte, tem plotter dos mais variados. Plotter que recorta tecido, metal, madeira, tem plotter que desenha com canetas, tem plotter jato de tinta como esse. Então plotters são impressoras de grande porte. Né? E também existem as impressoras multifuncionais, porque quando a gente fala de impressora, a impressora a princípio é um periférico de saída, né? Com a exceção das impressoras multifuncionais, que por terem impressora e scanner, uma impressora multifuncional é considerada um periférico de entrada e saída simultaneamente. Então é um dispositivo que apresenta diversas funções associadas ao mesmo periférico. Né? Uma impressora, scanner, copiadora, são algumas das funções disponíveis numa impressora multifuncional. E justamente por ter a parte scanner que é entrada e a parte impressora que é saída, a impressora multifuncional, periférico de entrada e saída simultaneamente. Lembrando que quando é só impressora, é só periférico de saída. Para ser periférico de entrada e saída tem que ser a impressora multifuncional, como eu citei aí para vocês. Existem outras ideias associadas às questões de prova sobre a impressora, como por exemplo um pool de impressão, que é formado pela configuração de uma impressora lógica conectada a várias impressoras físicas num servidor de impressão. Então a impressora que vai receber o próximo trabalho é aquela que está livre, né? Então imagina o seguinte, eu tenho 4 impressoras iguais, certo? 4 impressoras iguais na minha empresa. E aí quando alguém lá na rede envia um documento para imprimir, o sistema automaticamente escolhe qual dessas 4 está livre para imprimir. Aí um outro funcionário mandou a impressão, tem uma sendo utilizada, esse sistema automaticamente escolhe qual é a que está livre para imprimir. Então, pool de impressão é botar várias impressoras na empresa, para à medida que as pessoas vão mandando algo para impressão, o sistema mesmo sozinho do pool de impressão escolhe qual impressora livre, qual está ociosa para mandar a impressão. E outra coisa importante sobre as impressões no pool de impressão é a ideia que são impressoras iguais, né, pessoal? Então, quando a pessoa envia para a impressora lógica que está configurada lá, ele mesmo, o sistema, vai escolher qual está livre para imprimir, certo? Esse é o chamado pool de impressão. Outra dica aí é quando a gente fala sobre PostScript. PostScript é uma linguagem de descrição que foi inventada por uma empresa Adobe e que deixou muito melhor, mais eficiente e rápido o processo de impressão. Então, uma linguagem de descrição para impressora chamada PostScript, até hoje muito utilizado. Bem, pessoal, outra dica aqui quando a gente fala sobre impressoras ou outros dispositivos de hardware é a diferença entre drive e driver. Não confundir, né? Quando a gente fala de drive, é dispositivo ou unidade de armazenamento de dados, como pendrive, drive de CD, drive DVD, o SSD, que é o Solid State Drive, ou o HDD, que é o Hard Drive Disk. E quando é drive, é a unidade de armazenamento, principalmente aqui para lembrar o pendrive. Então é hardware, né? Agora, quando a gente fala de driver é software, é um programa de computador usado para controlar um dispositivo de hardware. Por exemplo, o driver da impressora é o software que a gente usa para controlar aquela impressora. O driver do mouse é o software para controlar o mouse. O driver do teclado é o software para controlar o teclado. O driver da placa de vídeo é o software para controlar a placa de vídeo. Então cuida para não confundir só drive, que aí é uma unidade de armazenamento, é um hardware, e driver, que aí é um software para controlar um dispositivo de hardware, como o driver da impressora, que é o software que permite o sistema operacional controlar como aquela impressora funciona. Importante também essa diferenciação, né? Beleza, pessoal, vamos resolver questões de prova sobre esse assunto? Vem comigo e acompanhe então a primeira questão, saindo da tela aqui, dizendo assim: como é chamada a técnica de se conectar uma impressora lógica a várias impressoras físicas através de várias portas do servidor de impressão, onde a impressora que estiver ociosa receberá o próximo documento enviado para a impressora lógica? A gente acabou de ver isso, né, pessoal? A resposta é o pool de impressão, onde temos várias impressoras e aí quando se envia o documento para impressão, ele escolhe qual está ociosa para realizar a impressão. Então aqui ficamos com B de Brasil para essa questão. Vamos para a próxima questão, acompanha comigo, como sempre, aí a leitura. A próxima diz assim: o tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecida como impressora. Bem, pessoal, que usa toner, esse termo, né? O toner é associado às chamadas impressoras laser. O toner é como se fosse a tinta da impressora, só que é em pó.
Então é típico da impressora laser, a ideia do toner. Temos mais questões sobre esse assunto impressoras. Vem comigo, assinale a alternativa correta que completa a frase a seguir. A porta, tal, é um barramento externo ao computador que serve para, tal, de periféricos externos como mouse, teclado, tal e scanner. O que a gente poderia preencher aqui, pessoal? Eu poderia preencher facilmente assim: a porta USB é um barramento externo ao computador que serve para conexão de periféricos externos como mouse, teclado, impressora e scanner. Sendo assim, a letra B de Brasil aqui fica mais adequada para preencher as características desta questão. Vamos para mais questões, vem comigo. Essa diz: em uma impressora laser colorida padrão, serão encontrados cilindros de toner em todas as cores abaixo, exceto. Lembra, pessoal, quando a gente tem impressora colorida, é CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Então, magenta tem, ciano tem, preto tem, só não tem vermelho. Vermelho não tem. Quando é impressora colorida é CMYK, padrão CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Então desses o que não tem é o vermelho da letra D de Dinamarca. Vamos para mais questões, acompanha comigo a próxima. O tipo de impressora que integra em um só equipamento 3 funções de uso. Impressora, scanner, copiador é conhecida como, lembra o que eu falei quando tem várias coisas na impressora? É multifuncional. Letra E de Equador, é uma impressora multifuncional, multifunções, scanner, impressora, copiadora e é um periférico de entrada e saída simultaneamente. Mais questões na tela aparecendo. Em uma impressora jato de tinta colorida, há normalmente 4 cartuchos de tinta em seu reservatório, cujas cores são além do preto, lembra? CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Então, além do preto é ciano, amarelo e magenta, que nós temos na B de Brasil, o gabarito e a resposta. Vamos para mais questões? Vem comigo. Com relação a dispositivos de entrada ou saída de computadores do tipo PC, julgue os próximos itens. Uma vantagem das impressoras do tipo jato de tinta sobre as impressoras a laser é que as primeiras permitem a impressão em cores. E aí, pessoal, será que está certo ou errado? Está errado, né? Dizer que a vantagem da impressora jato de tinta sobre a laser é que a primeira permite impressão em cores está errado, porque existe tanto impressora jato de tinta colorida como impressora laser colorida. As duas existem variações coloridas. Ele disse aqui que seria uma vantagem de uma sobre a outra ser colorida. Não, existe para as duas. Até a impressora matricial existe colorida. Então marcamos como errado aqui a questão. Mais uma questãozinha sobre esse assunto, vem comigo. O tipo de impressora na qual há uma cabeça de impressão constituída por pequenas agulhas que pressionam uma fita de tinta é conhecida como impressora? Aquela que é barulhenta, lembra? Que imprime com agulhas, nós chamamos de impressora matricial. Letra D de Dinamarca é a resposta correta, aquela bem barulhenta para formulário contínuo, lembra? Bem, vamos para mais questões. Essa diz: para a geração de material escrito, muitas vezes temos que imprimir numa impressora de modelo novo. Se não conseguirmos imprimir nessa nova impressora, é devido basicamente à falta de instalação de... Lembra, pessoal, para imprimir numa impressora, num dispositivo, nós precisamos ter um programa que controla aquela impressora, chamado driver de impressão. Então, se ele não está conseguindo imprimir nessa impressora nova, é porque ele não instalou ainda o driver. A letra D de Dinamarca aqui é a resposta correta. Mais uma questãozinha na tela. Nesse tipo de impressora, a impressão é feita por meio de gotículas de tinta que são emitidas por pequenas aberturas da cabeça de impressão. Essa afirmação faz referência ao seguinte modelo de impressora. Bem, pequenas gotículas são espirradas, lembra? A jato de tinta. Então, pequenas gotículas que saem daquela cabeça de impressão é a impressora jato de tinta. C de Canadá. Mais questões na tela, vem comigo, acompanha esta próxima questãozinha. Opa, aí... Com base na imagem, percebe que tem um plotter e um mouse ali. Marque a alternativa verdadeira acerca dos dispositivos acima. O plotter é um dispositivo de entrada. Errado, é de saída, porque ele é uma impressora, né? Letra B, o plotter é um dispositivo de saída, e tá certo. E o mouse é um dispositivo de saída, tá errado. O mouse é de entrada. Letra C, o plotter é um dispositivo de saída, tá certo. E o mouse é um dispositivo de entrada, tá certo também. Plotter, já que é uma impressora, é periférico de saída. E o mouse é um periférico de entrada. C de Canadá, o gabarito da questão. Mais questões na tela. As resoluções do monitor e da impressora utilizam por padrão, respectivamente, as seguintes unidades de medida. Como ele quer primeiro monitor e depois impressora, pessoal, a resolução do monitor é dada em pixel e a da impressora em dpi. Então a resposta aqui é pixel e dpi. Pixel é a resolução para monitor e dpi resolução para impressora. Lembrando que dpi significa pontos por polegada. Letra A de América aqui, o gabarito da questão.